servo sofredor, a luz do mundo, aleluia, a luz do mundo, palavra que nos leva das trevas da luz, escuridão não o venceu. Eita Deus, aleluia, aleluia, das trevas para a luz, a escuridão não o venceu. Eu sou a luz do mundo, oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus para sempre. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Como é que você está, querido? Como é que você está? Aleluia. Eita Deus, das trevas para a luz. Eu sou a luz do mundo. E no devocional de hoje, nós vamos falar sobre luz. Luz que dissipa as trevas. Se você quiser abrir lá em Isaías 60, eu vou ler o versículo 1 que diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, até ser dia perfeito. E você sabe que nós, assim como a lua, não temos luz própria, né? A nossa luz vem do Pai das luzes, de todas as luzes, do nosso Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre um órgão em nosso corpo que reflete a luz do nosso interior. Lá em Mateus 6, no versículo 22 e 23, a palavra de Deus vai estar dizendo assim: porque a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Forte essa palavra, né? Muito forte. Essa mensagem sugere a maneira como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. E isso influencia diretamente a nossa própria luz interior, a nossa espiritualidade e a nossa cosmovisão. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, se eles forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Nesse tempo que Jesus proferiu essas palavras, a cultura judaica acreditava que existia uma luz interior que refletia através dos olhos. Então Jesus usa essa crença para nos trazer segredos espirituais para a eternidade. E você sabe, existe uma identidade nos nossos olhos, né? Por exemplo,
Através dos olhos, você consegue perceber se alguém teve uma boa noite de sono ou não, né? Você começa a perceber através da olheira que fica logo abaixo dos olhos, não é assim? Através dos olhos, nós conseguimos perceber se alguém fez uso, né, de alguma substância química, né, proibida, por exemplo, droga, ou até de um remédio, né, mais forte. É possível saber também através dos olhos se alguém está bem, feliz, satisfeito ou não. Muitas vezes a pessoa pode até sorrir, né? Um sorriso amarelo, querendo dizer que está tudo bem, mas os olhos delas mostram outras coisas. Eu tenho uma pessoa, né? Uma amiga, que ela percebe o meu estado espiritual só de olhar para os meus olhos. E às vezes nem eu estou percebendo, né? Mas existe alguma coisa aqui dentro que está me preocupando. E ela diz, amiga, hoje você não está bem. Seus olhos estão demonstrando isso. E sempre ela tem razão. Ela diz, seus olhos não estão brilhando. Né, doutora Rose? E hoje, com a tecnologia, sabemos que os olhos também têm uma digital, né? Uma leitura que é feita pela íris dos olhos. E de acordo com a tecnologia, um olho nosso é diferente do outro. A digital de um é diferente do outro. E aí, quando a gente pensa nas digitais papilares, né? De trilhões e trilhões de pessoas na face da Terra, e nenhuma ser igual à outra, você começa a tremer de medo diante da biodiversidade de tanto segredo, de tanto poder que há no nosso Senhor. Imagina os olhos, né? Meu Deus do céu, é demais para eu entender, Senhor, mas eu não quero entender, eu só quero crer. Aleluia. Jesus diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos bons diz respeito à nossa saúde espiritual. E nesse devocional, o Senhor quer nos ensinar a olharmos para a vida com os olhos de Deus. Deixar de olhar para as circunstâncias com incredulidade, com pessimismo, com negativismo, mas olhar para a vida com os olhos de Deus. E para ilustrar, né, como a gente pode olhar para a circunstância com os olhos de Deus, para ilustrar esse olhar de Deus sobre as dificuldades, sobre as tribulações, eu vou usar uma passagem do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses 1, versículo 12, que Paulo, nessa época, ele estava preso lá em Roma, sabe? Algemado ao soldado da guarda pretoriana, sendo acusado pelos seus irmãos judeus. E Paulo declara isso. E eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho.
Isso era ele preso. Escrevendo essa carta para os filipenses, dizendo que as coisas que aconteceram com ele, as tribulações, as prisões, as algemas, contribuíram para o avanço do Evangelho de Cristo. E talvez alguém pergunte, entre nós, e o que te aconteceu, Paulo? Me conta. E Paulo, fazendo um resumo, comece a te declarar assim: então, eu fui perseguido em Damasco, quando eu comecei a pregar o Evangelho, e não acreditaram que agora, ao invés de perseguidor, eu sou um perseguido. Eu fui rejeitado em Jerusalém pelos apóstolos que não acreditavam na minha conversão. Eu fui esquecido em Tarso por anos. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia. Eu fui chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras selvagens em Éfeso. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio a caminho de Roma. Eu fui picado por uma serpente em Malta. E eu cheguei em Roma algemado. Não eram meus planos chegar em Roma algemado. Mas eu quero que todas essas coisas, eu quero que vocês saibam que tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele tinha tudo para falar: eu passei por tudo isso, eu não quero mais, eu vou desistir. Não é possível. Eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou pregando. E tem me acontecido tudo isso. Mas Paulo olha para tudo aquilo com a lente de Deus e diz: queridos, eu não estou reclamando, eu só estou dizendo que tudo isso que me aconteceu contribuiu para que o Evangelho avançasse. E na nossa vida também é assim. Ela é feita de lutas, de dores, de perseguições, de enfermidades, de traições, de desempregos, de injustiças. Mas, ainda que tudo isso nos sobrevém, Deus, Ele é poderoso para transformar tudo isso para o nosso bem. Em Romanos 8, 28, Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Você está querendo dizer que tudo isso que me aconteceu, sim, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então fique firme. Tudo isso que está acontecendo está colaborando de alguma forma para que você viva o melhor de Deus. E Paulo começou a dar o seu testemunho. Como eu disse, ele planejou chegar em Roma pelas suas próprias pernas. A gente faz planos, mas Deus é quem executa. Livre
para poder compartilhar o evangelho com os romanos e dali chegar até a Espanha. E ao invés disso, Paulo chega em Roma algemado para ficar na residência de César. Diz que Paulo era algemado aos soldados 24 horas por dia. Você já imaginou o perigo que era esse homem, que esse homem representava? Não parece um bandido de uma alta periculosidade? Para ficar preso a um soldado. Ele era preso, né, corpo a corpo com o soldado. 24 horas. Eu acredito que cada soldado ficava preso a ele por 6 horas. Mas Paulo aqui começa a dar o testemunho dele. Ele podia dizer, nossa, e agora? Eu não posso mais pregar o evangelho, eu estou impedido de ir e vir. Mas quando Paulo olha essa circunstância com os olhos de Deus, ele chega a uma outra conclusão. Ele disse assim, porque eu estou preso, a igreja foi encorajada a pregar. Eles perceberam que Paulo, mesmo preso, conseguia evangelizar mais do que eles, que estavam em liberdade. E aí, ele começa a dizer, porque eu estou preso, eu consigo evangelizar estes soldados que ficam presos a mim por horas a fios. Porque ele estava preso dentro do palácio. Ele tinha contato com os soldados da mais alta patente. E esses soldados, quando entravam em contato com Paulo, eram evangelizados por ele. No final de 2 anos, Paulo tinha evangelizado toda a guarda. Isso dentro do palácio de César. E o que César não sabia é que ele trouxe para dentro da tua casa o maior evangelista que a história já conheceu. O que César jamais conseguiu imaginar é que ele contribuiu para o avanço do evangelho. E é assim nas nossas vidas. Às vezes, parece que tudo está de ponta cabeça. Todas as situações te são desfavoráveis. Mas é nessa hora que Deus esteja escrevendo o capítulo mais lindo da tua vida. Creia, Ele está no controle. Sossegue o teu coração. Porque ele estava preso e não conseguia visitar as igrejas, ele escreveu as cartas, que são pérolas, que hoje nós lemos. Carta às igrejas. Talvez se ele tivesse solto, ele não escreveria carta, ele iria pessoalmente e nós não teríamos como fazer parte. Nós não teríamos esse tesouro que são as cartas de Paulo. Aquieta o teu coração.
Espere nele, confie nele. Ele está no trono e o controle está nas suas mãos. Nada, absolutamente nada, acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Eu te convido a começar a olhar as circunstâncias da tua vida pela lente de Deus. Porque se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a minha oração é para que nesta manhã você comece a contemplar as situações com um olhar, com a lente de Deus e colocá-lo no controle de tudo e descansar nele. Em nome de Jesus. Amém.